O conto a seguir foi lido especialmente aos que possuem alguma limitação à leitura, tais como os deficientes visuais, os dislexos, os idosos, entre outros. Este livro foi gravado mediante a autorização da editora nos estúdios da Fundação Dorina Noio para Cegos. Lido por Carlos Campanile, em julho de 1992. A Abóbada. Autor, Alexandre Herculano. Primeiro, o cego. O dia 6 de janeiro do ano da Redenção 1401 tinha amanhecido puro e sem nuvens. Os campos cobertos aqui de relva a colar de searas, que cresciam a olhos vistos com o calor benéfico do sol, verdejavam ao longe e ricos de futuro para o pegureiro e para o lavrador. Era um destes formosíssimos dias de inverno mais gratos que os do estio, porque são de esperança, e a esperança vale mais do que a realidade. Destes dias que Deus só concedeu aos países do Ocidente, em que os raios do sol que começa a subir na eclíptica, estirando-se vívidos e trêmulos por cima da terra enegrecida pela umidade, e errando por entre os troncos pardos dos arvoredos despidos pelas geadas, se assemelham a um bando de crianças no primeiro viço da vida, a folgar e a rolar-se por cima da campa, sobre a qual há muito sussurrou o último ai da saudade, e que invadiram os musgos e abrolhos do esquecimento. Eram destes dias antipáticos aos poetas oceânico-regelo-nevoentos, que querem fazer-nos aceitar como coisa muito poética esses gelos do norte e esses brilhantes caramelos dos topes das montanhas, sem se lembrarem de que, do sol do meio-dia aos raios vívidos, parvos se lhes derretem a brancura, perdem com a nitidez e se convertem de lúcidos cristais em água chilra. Destes dias, enfim, em que a natureza sorri como a furto, rasgando o denso véu da estação das tempestades. No adro do mosteiro de Santa Maria da Vitória, vulgarmente chamado da Batalha, fervia o povo entrando para a nova igreja que de muito pouco tempo servia para solenidades religiosas. Os frades dominicanos, a quem o rei Dom João I tinha doado esse magnífico mosteiro, cantavam a missa do dia debaixo daquelas altas abóbadas, onde repercutiam os sons do órgão e os ecos das vozes do celebrante que entoava os Kyries. Mas não era para ouvir a missa conventual que o povo se escoava pelo profundo portal do templo para dentro do recinto sonoro daquela maravilhosa fábrica. Era para assistir ao alto da adoração dos reis, que com grande pompa se havia de celebrar nessa tarde dentro da igreja e diante do rico presépe que os frades tinham levantado junto ao arco da capela do fundador, então apenas começada. A concorrência era grande, porque os habitantes da Canoeira, de Aljubarrota, de Porto de Mós e dos mais lugares vizinhos, desejosos de ver tão curioso espetáculo, tinham deixado desertas as povoações para vir povoar por algumas horas o ermo do mosteiro. Aprazível coisa era o ver, descendo dos outeiros para o vale por sendas torcidas, aquelas multidões, vestidas de cores alegres e semelhantes no seu complexo a serpentes imensas, que, transpondo as assomadas, se rolassem pelas encostas abaixo, refletindo ao longe as cores variegadas da pele luzidia e lúbrica. Atravessando a pequena planície onde avultava o mosteiro, passava o rio Lena, cuja corrente tinha tornado caudal as chuvas da primeira metade da estação invernosa. No campo contíguo ao edifício, aqui e acolá, alevantavam-se casarias irregulares, algumas fechadas com suas portas, outras apenas cobertas de madeira e abertas para todos os lados à maneira de simples telheiros. As casas fechadas e reparadas contra as injúrias do tempo eram as moradas dos mestres e artífices que trabalhavam no edifício. Debaixo dos telheiros viam-se, nuns, pedras só desbastadas, noutros, algumas onde se começavam a divisar lavores, noutros, enfim, pedaços de cantaria em que os mais hábeis escultores e entalhadores já tinham estampado os primores dos seus delicados cinzéis. Mas o que punha espanto era a inumerável porção de pedras lavradas, polidas e prontas para serem colocadas em seus lugares, que jaziam espalhadas pelo terreiro que ao redor do edifício se alargava para todos os lados. Mainéis rendados, peças dos fustes, capitéis góticos, laçarias de bandeiras, cordões de arcadas, aí estavam tombados
sobre grossas zorras ou ainda no chão, endurecido pelo contínuo perpassar de trabalhadores, oficiais e mais obreiros desta maravilhosa fábrica. Quem de longe olhasse para aquele extenso campo alastrado de tantos primores de escultura, julgava ver o assento de uma cidade antiquíssima, arrasada pelas mãos dos homens ou dos séculos, de que só restava em pé um monumento, o mosteiro. E todavia, esses que pareciam restos de uma antiga Baalbek não eram senão algumas pedras que faltavam para o acabamento de um convento de frades dominicanos, o convento de Santa Maria da Vitória, vulgarmente chamado A Batalha. Um quadrante de pedra assentado em um canto do adro apontava meio-dia. A igreja tinha sorvido dentro do seu seio desmesurado os habitantes das próximas povoações e de todo o ruído e algazarra que poucas horas antes soava por aqueles contornos, apenas transpassavam pelas frestas e portas do templo os sons do órgão, soltando a espaços as suas melodias, que sussurravam e morriam ao longe, suaves como pensamentos do céu. Não estava, porém, inteiramente ermo o terreiro da frontaria do edifício. Assentado sobre um troço de fuste, com os pés ao sol e o resto do corpo resguardado dos seus ardentes raios pela sombra de um telheiro, a qual se começava a prolongar para o lado do oriente, via-se um velho, venerável de aspecto, que parecia embrenhado em profundas meditações. Pendia-lhe sobre o peito uma comprida barba branca. Tinha na cabeça uma touca foteada, um gibão escuro vestido, e sobre ele uma capa curta ao modo antigo. A luz dos olhos tinha-lhe de todo apagado a velhice, mas as suas feições revelavam que dentro daqueles membros trêmulos e enrugados morava um ânimo rico de auto-imaginar. As faces do velho eram fundas, as maçãs do rosto elevadas, a fronte espaçosa e curva, e o perfil do rosto quase perpendicular. Tinha a testa enrugada como quem vivera a vida de contínuo pensar, e, correndo com as mãos os lavores da pedra sobre que estava sentado, ora carregando o sobrolho, ora deslizando as rugas da fronte, repreendia ou aprovava com eloquência muda os primores ou as imperfeições do artífice que copiara à ponta de cinzel aquela página do imenso livro de pedra a que os espíritos vulgares chamam simplesmente o Mosteiro da Batalha. Enquanto o velho cismava sozinho e palpava o canto sutilmente lavrado sobre que repousava os membros entorpecidos, à portaria do mosteiro, que perto dali ficava, outras figuras e outras cenas se viam. 2 frades estavam em pé no limiar da porta e altercavam em voz alta. De vez em quando, pondo-se nos bicos dos pés e estendendo os pescoços, parecia quererem descobrir no horizonte que as cumeadas dos montes fechavam algum objeto. Depois de assim olharem um pedaço, encolhiam os pescoços e, voltando-se um para o outro, travavam de novo renhida disputa, que levava a seus visos de não acabar. «Ó homem!» dizia um dos 2 frades, a quem a tez macilenta e as barbas e cabelos grisalhos davam certo ar de autoridade sobre o outro, que mostrava nas faces coradas e cheias e na cor negra da barba povoada e revolta mais vigor da mocidade. «Já disse a vossa reverência que o rei me escreveu de seu próprio punho que viria assistir ao alto da adoração dos reis, e de caminho veria a casa do capítulo a quem ontem mestre Ouguet mandou tirar os simples que sustentavam a abóbada.» «E nego eu isso?» replicou o outro frade. «O que digo é que me parece impossível que o rei venha de feito conforme a vossa paternidade prometeu em sua carta. Há muito que lá vai o meio-dia. Daqui a pouco tocará as vésperas, e às 2 por 3 é noite. Não vedes, padre mestre, a que horas virá a acabar o alto? E este povo, este devoto povo que aí está, que aí vem, há de ir com o escuro por esses descampados e serras, com mulheres, com raparigas.» Tá, interrompeu o prior. «Temos luar agora e vão de comum. O caso não é esse, padre procurador. O caso é se está tudo aviado para agasalharmos eu rei e os de sua companhia.» «Olá, quanto a isso nada falta. Desde ontem que tenho tido tanto descanso como hóstia ou cavalgada de castelhanos diante das lanças do condestável. O pior é que, segundo me parece, e dizei o que quiserdes, opus et oleum perdidi. Não falta quem tarda. Eu rei não quebrará a palavra ao seu antigo confessor. O que quero é que todos os noviços e coristas que têm de fazer as suas representações no alto estejam a ponto e vestidos, para ele começar logo que sua senhoria chegue. Nada receeis que tudo está preparado, do que duvida de que comecemos se por eu rei houvermos de esperar.»
O frade mais velho fez a estas palavras um gesto de impaciência e, sem dar resposta ao seu pirrônico interlocutor, estendeu outra vez o gasnete para a banda da estrada, fazendo com a extremidade do hábito uma espécie de sobrecel para resguardar os olhos do raio do sol, que, já muito inclinado para o ocidente, batia de chapa no portal onde os dois reverendos estavam altercando. Porém, meio descoroçoado, o dominicano logo abaixou os olhos. Nem o mínimo vulto se enxergava no horizonte. E neste abaixar de olhos viu o cego que estava ainda sentado sobre o fuste da coluna. Para escapar talvez às reflexões do seu confrade, o reverendo bradou ao velho: Olá, mestre Afonso Domingues, bem aproveitais o soalheiro. Não vos quero eu mal por isso, que um bom sol de inverno vale, na idade grave, mais que todos os remédios de longa vida que em seus alforjes trazem por aí os físicos. Dizendo e fazendo, o reverendo desceu os degraus do portal e encaminhou-se para o cego. Quem é que me fala? Perguntou este, alçando a cabeça. Frei Lourenço Lampreia, vosso amigo e servidor, honrado mestre Afonso. Tão esquecida anda já minha voz em vossas orelhas que me não conheceis pela toada? Perdoai-me, muito devoto padre prior, atalhou o velho, tenteando com os pés o chão para erguer-se, no momento em que Frei Lourenço Lampreia chegava junto dele, seguido de seu confrade Frei Joane, procurador do mosteiro. Perdoai-me, foi-se o ver, vai-se o ouvir. Em distância já não acerto a distinguir as falas. Está esquedo, mestre Afonso, disse Frei Lourenço, segurando o cego pelo braço. O indigno prior do Mosteiro da Vitória não consentirá que o muito sabedor arquiteto e imaginador Afonso Domingues, o criador da 8ª maravilha do mundo, o que traçou este edifício, doado pelo virtuoso de grandes virtudes Rei Dom João à nossa ordem, se alevante para estar de pé diante do pobre frade. Mas esse religioso, interrompeu o cego, é o mais abalizado teólogo de Portugal, amigo do muito excelente doutor João das Regras e do grande Nuno Álvares, e privado e confessor del Rei. Afonso Domingues é apenas uma sombra de homem, um troço de capitel partido e abandonado no pó das encruzilhadas, um velho tonto de quem já ninguém faz caso. Se vossa caridade e humildosa condição vos movem a doer-vos de mim e a lembrar-vos de que fui vivo, não achareis nisso muitos de vossa igualha. De merencório humor estáis hoje, disse o prior sorrindo. Não só eu vos amo e venero, o rei me fala sempre de vós em suas cartas, não sois cavaleiro de sua casa? E a avultada tensa que vos concedeu em paga da obra que traçastes e dirigistes, enquanto Deus vos concedeu vista, não prova que não foi ingrato? Cavaleiro, bradou o velho. Com o sangue comprei essa honra, comigo trago a escritura. Aqui, mestre Afonso, puxando com a mão trêmula as atacas do gibão, abriu e mostrou 2 largas cicatrizes no peito. Em aljobarrota foi escrito o documento à ponta de lança por mão castelhana. A essa mão devo meu foro, que não ao mestre de aves. Já lá vão 15 anos. Então ainda estes olhos viam claro, e ainda para este braço a acha de armas era brinco. Eu rei não foi ingrato, dizeis vós, venerável prior, porque me concedeu uma tensa? Que aguarde em seu tesouro, porque ainda às portas dos mosteiros e dos castelos dos nobres se reparte pão por cegos e por aleijados. Proferindo estas palavras, o velho não pôde continuar. A voz tinha-lhe ficado presa na garganta, e dos olhos embaciados caíam-lhe pelas faces encovadas 2 lágrimas como punhos. A Frei Lourenço também se arrasaram os olhos de água. Frei Joane, esse olhou fito para o cego durante algum tempo com o olhar vago de quem não o compreendia. Depois, a ideia da tardança del Rei e da tardança do Alto, que entrando pelas horas de cear e dormir iria fazer uma brecha horrorosa na disciplina monástica, veio despertá-lo como espinho pungente. Começou a bufar e a bater o pé semelhante ao corredor brioso do livro de Jó e da Eneida. Entretanto, o arquiteto havia-se posto em pé. Um pensamento profundamente doloroso parecia reverberar-lhe pela fronte nobre e turbada, e houve um momento de silêncio. Por fim, segurando com força a manga do hábito de Frei Lourenço, disse-lhe: Sois letrado, reverendo padre, deveis ter visto algum traslado da Divina Comédia do Florentino Dante. Li já, e mais de uma vez, respondeu o prior. É obra-prima daquelas a que os gregos chamavam epos id est e narratio et actio,
segundo Aristóteles. E se não houvesse nessa escritura algumas ousadias contra o Papa... Pois sabeis, reverendo padre, prosseguiu o arquiteto atalhando o ímpeto erudito do prior, que este mosteiro que se ergue diante de nós era a minha divina comédia, o cântico da minha alma. Concebi-o eu. Viveu comigo largos anos, em sonhos e em vigília. Cada colina, cada mainel, cada fresta, cada arco era uma página de canção imensa. Mas canção que se cumpria se escrevesse em mármore, porque só o mármore era digno dela. Os milhares de lavores que tracei em meu desenho eram milhares de versos. E porque ceguei, arrancaram-me das mãos o livro e nas páginas em branco mandaram escrever um estrangeiro. Loucos! Se os olhos corporais estavam mortos, não estavam os do espírito. O estranho a quem deram meu cargo não me entendia, e ainda hoje estes dedos descobriram nessa pedra que o meu alento não abafejara. Que direito tinha o mestre de aves para sulcar com um golpe do seu montante a face de um arcanjo que eu criara? Que direito tinha para me espremer o coração debaixo dos seus sapatos de ferro? Dava-lhe o ouro que tem despendido? O ouro? Não. O mestre de aves sabe que o ouro é vil, só é nobre e puro o gênio do homem. Enganaram-no. Vassalos houve em Portugal que enganaram seu rei. Este edifício era meu porque o gerei, porque o alimentei com a substância da minha alma, porque necessitava de me converter todo nestas pedras, pouco a pouco, e de deixar morrendo o meu nome a sussurrar perpetuamente por essas colunas e por baixo dessas arcárias. E roubaram-me o filho da minha imaginação, dando-me uma tensa. Com uma tensa paga-se a glória e a imortalidade? Agradeço-vos, senhor rei, a mercê. Sois em verdade generoso, mas o nome de mestre Huguet enredar-se-á no meu, ou talvez sumirá este no brilho de sua fama mentida. O cego tremia de todos os membros. A veemência com que falara exaurira-lhe as forças. Os joelhos vergaram-lhe e assentou-se outra vez em cima do fuste. Os dois frades estavam em pé diante dele. Estais muito perturbado pela paixão, mestre Afonso, disse Frei Lourenço depois da larga pausa. Por isso menoscabais mestre Huguet, que era talvez o único homem que aí havia capaz de vos substituir. Quanto a vós, pensaram os do Conselho del Rei que deviam propor-lhe vos desse repouso e honrado sustentamento para os cansados dias. Ninguém teve em mente ofender o mais sabedor e esperto arquiteto de Portugal, cuja memória será eterna e nunca ofuscada. Obrigado, atalhou o velho, aos conselheiros del Rei pelos bons desejos que em meu prol têm. São políticos, almas de lodo, que não compreendem senão proveitos materiais. Dão-me o repouso do corpo e assassinam-me o da alma. Acerca de mestre Huguet, não serei eu quem negue suas boas manhas e ciência de edificar. Mas que ponha ele por obra suas traças e deixe-me a mim dar vulto às minhas. E demais, para entender o pensamento do mosteiro de Santa Maria da Vitória, cumpre ter vivido com a revolução que pôs no trono o mestre de aves, ter tumultuado com o povo defronte dos passos da adúltera, ter pelejado nos muros de Lisboa, ter vencido em Aljubarrota. Não é este edifício obra de reis, ainda que por um rei me fosse encomendado seu desenho e edificação. Mas nacional, mas popular, mas da gente portuguesa que disse, não seremos servos do estrangeiro, e que provou seu dito. Mestre Huguet, escolar na Sociedade dos Irmãos Obreiros, trabalhou nas sés de Inglaterra, de França e de Alemanha, e aí subiu ao grau de mestre. Mas a sua alma não é aquecida à luz do amor da pátria, nem que o fosse, é para ele pátria esta terra portuguesa. Por engenhos e mãos de portugueses devia ser concebido e executado até seu final remate o monumento da glória dos nossos. E eis aí que ele chamou de longes terras oficiais estranhos, e os naturais lá foram mandados adornar de primorosos lavores a igreja de Guimarães. Sei que não seriam nem eles nem eu quem pusesse esse remate. Mas nós deixaríamos sucessores que conservassem puras as tradições da arte. Perder-se-á tudo. E porventura tempo virá em que nesta obra dos séculos não haja mãos vigorosas que prossigam os lavores que mãos cansadas não puderam levar a cabo. Então o livro de pedra, o meu cântico de vitória ficará truncado. Mas Afonso Domingues tem uma pensão del Rei. Em uma das casas que ficavam mais próximas daquelas de que fizemos menção no princípio deste capítulo, ergueu-se a adufa de uma janela no momento em que o cego proferia as últimas palavras.
E uma velha, em cuja cabeça alvejava uma toalha muito branca, gritou da janela: Mestre Afonso, quereis recolher-vos? Está pronta a ceia e começa a cair a orvalhada, que a tarde vai nevoenta. Vamos lá, Ana Margarida. Vinde guiar-me. E Ana Margarida, ama de mestre Afonso Domingos, saiu da porta com a roca ainda na cinta e o fuso espetado entre o linho e o ourelo que o apertava. Chegando ao pé do velho, tocou-lhe com o braço em que ele se firmou, tornando-o a erguer-se. Boas tardes, padre prior, disse a ama, fazendo sua mesura, seguida de um lamber de dedos e de 2 puxões nas barbas da estriga quase fiada. Vá na graça do Senhor, filha, respondeu Frei Lourenço e acrescentou, dirigindo-se ao cego. Meu irmão, Deus aceita só ao homem em desconto da grande dívida, a dor calada e sofrida. Resignai-vos na sua divina vontade. Na dele estou eu resignado há muito. Na dos homens é que nunca me resignarei. E Ana Margarida, que tinha a ceia ainda ao lume, foi puxando o cego para a porta da casa. Ai, Afonso Domingues, vai-se-te após a vista o siso. Aborrida coisa é a velhice. Não vos parece, Frei Joane? Isto dizia o prior, voltando-se para o outro frade que supunha estaria atrás dele. Mas Frei Joane tinha desaparecido dali manso e manso. Alongando os olhos ao redor de si, Frei Lourenço viu-o em pé sobre uma pedra a alguma distância. O prior ia a perguntar-lhe o que fazia ali, quando o reverendo procurador saltou a correr, bradando: Ganhastes, padre prior, ganhastes! Eis é o rei que chega! E, com efeito, Frei Lourenço, volvendo os olhos para o cimo de um outeiro, viu uma lustrosa companhia de cavaleiros que, com grande assodamento, descia para o vale do mosteiro. Segundo, Mestre Huguet. Uma das inumeráveis questões que, em nosso entender, eternamente ficarão por decidir, é a que versa sobre qual dos 2 ditados, voz do povo é voz de Deus, ou voz do povo é voz do diabo, seja o que exprima a verdade. É indubitável que o povo tem uma espécie de presciência inata, de instinto divinatório. Quantas vezes, sem que se saiba como ou porquê, corre voz entre o povo que tal navio saído do porto, tão rico de mercadorias como de esperanças, se perdeu em tal dia e a tal hora em praias estranhas. Passa o tempo e a voz popular realiza-se com exação espantosa. Assim de batalhas, assim de 1000 fatos. Quem dá estas notícias? Quem as trouxe? Como se derramaram? Mistério é esse que ainda ninguém soube explicar. Foi um anjo? Foi um demônio? Foi algum feiticeiro? Mistério. Não há nem haverá talvez nunca filósofo que o explique, salvo se tal fenômeno é uma das maravilhas do magnetismo animal. Esse meio ininteligível de dar solução a tudo o que se não entende é acaso a única via de resolver a dúvida. Se o é, os sábios explicarão o que nesse momento ocorria na igreja de Santa Maria da Vitória. Foi o caso. Quando a cavalgada de que fizemos menção no fim do antecedente capítulo vinha descendo a encosta sobranceira à planície do mosteiro, entre o povo que estava dentro da igreja, impaciente já pela demora do alto, começou-se a espalhar um sussurro que cada vez crescia mais. O motivo dele não era fácil sabê-lo. Nenhuma novidade ocorrera, ninguém tinha entrado ou saído. De repente toda aquela multidão se agitou, remoinhou pela igreja e principiou a borbulhar pelo portal fora, como por bico de funil líquido deitado por alto. Tinham sabido que o rei chegava e todos queriam vê-lo descavalgar, porque Dom João I, plebeu por herança materna, nobre por ser filho de Dom Pedro I, rei eleito por uma revolução e confirmado por 50 vitórias, era o mais popular, o mais amado e o mais acatado de todos os reis da Europa. Vinha montado em uma possante mula, e assim mesmo em outras os fidalgos e cavaleiros de sua casa. Trazia vestida sobre o brial uma jórnia de veludo carmesim, monteira preta, e nebri em punho em maneira de caçada. Chegando à porta do mosteiro, onde o esperava já Frei Lourenço com parte da comunidade, apeou-se de um salto e com o rosto risonho e a mão no barrete, agradeceu sua cortesia e aquelas mostras de amor aos populares, que gritavam apinhados à roda dele. Viva Dom João I de Portugal! Morram os castelhanos! Grito absurdo, mas semelhante aos vivas de todos os tempos. Porque o povo, bem como o tigre, mistura sempre com o rugido de amor o bramido que revela a sua índole sanguinária.
Por baixo daquelas soberbas arcadas desapareceu brevemente o rei da vista da multidão, que tornou a sumir-se no templo para ver o alto que não podia tardar. Muito receoso estava de que vossa real senhoria nos não honrasse nosso alto, porque o sol não tarda a sumir-se no poente, dizia Frei Lourenço a el-rei, a cujo lado ia para o guiar ao seu aposento. Bofé, muito devoto padre prior, que por pouco estive a ponto de ter que levar a vossos pés mais uma mentira, com os outros pecados que me não falecem, se amanhã me quisesse confessar ao meu antigo confessor, tornou-lhe el-rei sorrindo-se. E certo estou de que entre todos os pecados de que tereis de vos acusar, este não fora o menos grave, e de que eu a muito custo absolveria. Vossa mercê. Retrucou o prior, que tinha aprendido ainda mais depressa as manhas cortesãs no passo do que a teologia no noviciado da sua ordem. Mas para onde me guiais, reverendíssimo prior? Disse el-rei, parando antes de subir uma escada para a qual Frei Lourenço o encaminhava. Ao vosso aposento, real senhor, porque tomeis alguma refeição e repouseis um pouco do trabalho do caminho. Não foi grande o feito para tomar repouso, acudiu el-rei, que de Santarém aqui é uma corrida de cavalo, muito mais para quem, em vez de cota de malha, arnês e braçais, traz vestidos de seda. Despilosei bem depressa, já que o rei de Castela quer jogar mais lançadas, e não vieram à conclusão de tréguas o mestre de Santiago com o condestável. Mas vamos, meu doutíssimo padre, mostrai-me a casa do capítulo a que mestre Huguet acabou de pôr seu fecho e remate. Onde está ele? Quero agradecer-lhe a boa diligência. Beijo-vos as mãos pela mercê, disse mestre Huguet, que, sabendo da chegada del rei e certo de que ele desejaria ver aquela grande obra, tinha corrido ao mosteiro e estava entre os da comitiva. Se quereis ver a casa do capítulo, vamos para a banda da crasta. Dizendo isto, sem cerimônia, tomou a dianteira e encaminhou-se ao longo de um dos cobertos do claustro. Davi Huguet era um irlandês, homem mediano em quase tudo. Em idade, em estatura, em capacidade e em gordura, salvo na barriga, cujos tegumentos tinham sofrido grande distensão em consequência da dura vida que a tirania do filho de Erin lhes fazia padecer havia bem 20 anos. Desde muito moço que começara a produzir grande impressão no seu espírito a invectiva do apóstolo contra os escravos do próprio ventre, e para evitar essa condenável fraqueza, resolvera trazê-lo sempre sopesado. Não lhe dava tréguas. Se em Inglaterra o fizera muitos anos vergar sob o peso de 10 atmosferas de cerveja, em Portugal submetia-o ao mais fatigoso mistério de canjirão permanente. Mortificava-o assim, para que não lhe acudissem soberbas e veleidades de senhorio e dominação. De resto, Davi Huguet era bom homem, excelente homem. Não fazia aos seus semelhantes senão o mal absolutamente indispensável ao próprio interesse. Nunca matara ninguém e pagava com pontualidade exemplar ao alfaiate e ao merceeiro. Prudente, positivo e prático do mundo não o havia mais. Seria capaz de se empoleirar sobre o cadáver de seu pai para tocar a meta de qualquer desígnio ambicioso. Com 3 lições de frases ocas dava pano para se engendrarem dele 2 grandes homens de Estado. Tendo vindo a Portugal como um dos cavaleiros do Duque de Lencastre, procurou obter e alcançou a proteção da rainha Dona Filipa, que, havendo Afonso Domingues cegado, o fez nomear mestre das obras do Mosteiro da Batalha, mostrando ele, por documentos autênticos, ter na sua mocidade subido ao grau de mestre na sociedade secreta dos obreiros edificadores. Esta é, em breve resumo, a história de Davi Huguet, tirada de uma velha crônica que em tempos antigos esteve em Alcobaça, encadernada em um volume juntamente com os traslados autênticos dos cortes de Lamego, do juramento de Afonso Henriques sobre a aparição de Cristo, da carta de feudo a Claraval, das histórias de Laimundo e Beroso, e de mais alguns papéis de igual veracidade e importância que, por pirraça às nossas glórias, provavelmente os castelhanos nos levaram durante a dominação dos Filipes. O laço da crasta fronteiro ao coberto por onde ia el-rei estava ainda por acabar. Apenas Dom João I entrou naquele magnífico recinto, olhou para lá e, voltando-se para mestre Huguet, disse: Parece-me que não vão tão aprimorados os lavores daquelas arcárias como os destas. Que me dizeis, mestre Huguet? Seguiu-se à risca nesta parte, tornou o arquiteto. O desenho geral do edifício, feito por mestre Afonso Domingues, porque seria grave erro destruir a harmonia desta peça. Mas, se vossa mercê me permite, antes de entrardes no capítulo,
tenho alguma coisa que vos dizer acerca do que ides presenciar. Falai desassombradamente, respondeu el-rei, que eu vos escuto. Tomei a ousadia, prosseguiu o mestre Huguet, de seguir outro desenho no fechar da imensa abóbada que cobre o capítulo. O que achei na planta geral contrastava as regras da arte que aprendi com os melhores mestres de pedraria. Era até impossível que se fizesse uma abóbada tão achatada como na primitiva traça se delineou. Eu, pelo menos, assim o julgo. E consultastes o arquiteto Afonso Domingues antes de fazer essa mudança no que ele havia traçado? Interrompeu el-rei. Por escusado o tive, replicou Davi Huguet. Cego e por isso inabilitado para levar a cabo a edificação, porfiaria que o seu desenho se pode executar, visto que hoje ninguém o obriga a aprová-lo por obras. Sobra-lhe orgulho, orgulho de imaginador engenhoso. Mas que vale isso sem a ciência, como dizia o venerável mestre Wilhelmo de Wickham? Menos engenho e mais estudo eis do que havemos mister. Dizendo isto, o arquiteto metera ambas as mãos no cinto, estender a perna direita excessivamente empertigada e, com a fronte ereta, volver os olhos solene e lentamente para os circunstantes. Mestre Huguet, acudiu el-rei com aspecto severo. Lembrai-vos de que Afonso Domingues é o maior arquiteto português. Não entendo de vossas distinções de ciência e de engenho. Sei só que o desenho de Santa Maria da Vitória causa assombro a vossos próprios naturais, que se gabam de ter no seu país os mais afamados edifícios do mundo. E esse mestre Afonso, de quem vós falais com pouco respeito, foi o primeiro arquiteto da obra que a vosso cargo está hoje. Vossa mercê me perdoe, tornou o mestre Huguet, adocicando o tom orgulhoso com que falara. Longe de mim menoscabar mestre Domingues, ninguém o venera mais do que eu, mas queria dar a razão do que fiz seguindo as regras do muito excelente mestre Wilhelmo de Wickham, a quem devo o pouco que sei, e cuja obra da Catedral de Winchester tamanho ruído tem feito no mundo. Com este diálogo chegou aquela comitiva ao portal que dava para a casa do capítulo. Frei Lourenço Lampreia, como dono da casa, correu o ferrolho com certo ar de autoridade, e encostado ao umbral cortejou a el-rei no momento de entrar, e aos mais fidalgos e cavaleiros que o acompanhavam. Mestre Huguet, como pessoa também principalíssima naquele lugar, colocou-se junto do umbral fronteiro, repetindo com aspecto sobranceiro risonho as mesuras do muito devoto padre prior. Quando el-rei entrou dentro daquela espantosa casa, apenas através da grande janela que a alumia entrava uma luz frouxa, porque o sol estava no fim de sua carreira e o teto profundo mal se divisava sem se afirmar muito à vista. Mestre Huguet ficara à porta, mas Frei Lourenço tinha entrado. Reverendo prior, disse el-rei voltando-se para Frei Lourenço. Vim tarde para gozar desta maravilhosa vista. Vamos ao alto da adoração e amanhã voltaremos aqui a horas de sol. E seguiu para a banda da sacristia, cuja porta lhe foi abrir o prior. Mestre Huguet entrou na casa do capítulo quando já os últimos cavaleiros do séquito real iam saindo pelo lado oposto, caminho da igreja. Com as mãos metidas no cinto de couro preto que trazia e a passo mesurado, o arquiteto caminhou até o meio daquela desconforme quadra. O som dos passos dos cavaleiros tinha se desvanecido, e mestre Huguet dizia consigo, olhando para a porta por onde eles haviam passado. Pobres e ignorantes! Que seria o vosso Portugal sem estrangeiros, senão um país sáfaro e inculto? Sois vós, homens brigosos, capazes dos primores das artes, ou sequer de entendê-los? Lá vão os frades celebrar um alto. Não serei eu que assista a ele, eu que vi os mistérios de Coventria e de Wiedeck. Miseráveis selvagens, antes de tentardes representar mistérios, fora melhor que mandasseis vir alguns irmãos da Sociedade dos Escrivães de Paróquia de Londres, que vos ensinassem os verdadeiros momos, ademanes e trejeitos usados em semelhantes autos. Mestre Huguet estava embebido neste mudo solilóquio em louvor da nação que lhe dava de comer, e o que deveria pesar-lhe ainda mais na consciência da nação que lhe dava de beber, quando, erguendo casualmente os olhos para a maciça abóbada que sobre ele se arqueava, fez um gesto de indizível horror, e, como doido, correu a bom correr pela crasta solitária, apertando a cabeça entre as mãos e gritando a espaços. Oh, mal-aventurado de mim! Terceiro. O alto. Junto a uma das colunas da igreja de Santa Maria da Vitória,
estava levantado um estrado sobre o qual se via uma grande e maciça cadeira de espaldas, feita de castanho e lavrada de curiosos bestiães e lavores. Era este o lugar onde o rei devia assistir ao alto da adoração dos reis. No mesmo estrado havia vários assentos rasos para neles se assentarem os fidalgos e cavaleiros que o acompanhavam. Defronte do estrado e colocado ao pé do arco da capela do fundador, corria para um e outro lado da parede um devoto presepe, meio erguido do chão e representando serranias agrestes, ao sopé das quais estava armada uma espécie de choça, onde sobre a tradicional manjedoura se via reclinado o menino Jesus e, de joelhos junto dele, a Virgem e São José, acompanhados de vários anjos em ato de adoração. Diante da cabana e no mesmo nível corria um largo e grosseiro cadafalso de muitas tábuas, para o qual por um dos lados davam serventia 2 grossas e compridas pranchas de pinho, por onde deviam subir as personagens do alto. Tanto que o rei saiu da porta do cruzeiro que dá para a sacristia, encaminhou-se pela igreja abaixo e veio assentar-se na cadeira de espaldas, conduzido por Frei Lourenço, que com todos os modos de homem cortesão ofereceu os assentos rasos aos demais cavaleiros e fidalgos. Pela mesma porta da sacristia saíram logo as primeiras figuras do alto, as quais, descendo ao longo da nave, subiram ao cadafalso pelas pranchas de que fizemos menção. Estas primeiras figuras eram 6, formando uma espécie de prólogo ao alto. 3 que vinham adiante representavam a fé, a esperança e a caridade. Após elas, vinham a idolatria, o diabo e a soberba. Todas com suas insígnias muito expressivas e a ponto. Mas o que enlevava os olhos da grande multidão dos espectadores era o diabo, vestido de peles de cabra, com um rabo que lhe arrastava pelo tablado e seu forcado na mão, muito vistoso e bem posto. Feitas as vênias a el rei, a idolatria começou seu arrazoado contra a fé, queixando-se de que ela pretendia esbulhar da antiga posse em que estava de receber cultos de todo o gênero humano, ao que a fé acudia com bom dizer que, ab initio, estava apontado o dia em que o império dos ídolos devia acabar, e que ela, a fé, não era culpada de ter chegado tão azinha esse dia. Então o diabo vinha lamentando-se de que a esperança começasse de entrar nos corações dos homens, que ele, diabo, tinha jus antiquíssimo de desesperar toda a gente, que se dava ao demo por ver as perrarias que a esperança lhe fazia. E com isto careteava com tais momos e trejeitos, que o povo ria a arrebentar o mais devotamente que era possível. Ainda que o diabo fizesse de truão da festa, nem por isso a sua contendora, a esperança, dava descargo de si com menos compostura do que a tão honrada virtude cumpria, dizendo que ela obedecia ao Senhor de todas as coisas, e que este, vendo e considerando os grandes desvarios que pelo mundo iam, e como os homens se arremessavam desacordadamente no inferno, a mandara para lhes apontar direito o caminho do céu. E por aqui seguia com razões muito devotas e discretas que moveriam a devotíssimas lágrimas os ouvintes, se a devoto riso os não movesse o diabo com seus trejeitos e esgares, como com bastante agudeza reflete o autor da antiga crônica de que fielmente vamos transcrevendo esta verídica história. A soberba que estava impondo ouvidas às razões da esperança, travou dela muito rijo, e com voz turvada e rosto aceso, começou de bradar que esta dona era sândia, porque entendera enganar os homens com vaidades de incertos futuros e sustentá-los com fumo, que pretendia, contra toda a ordem de boa razão, que a gente viu houvesse igual quinhão no céu com os senhores e cavaleiros, o que era descomunal ousadia e fora da geral opinião e direito, indo por aqui discursando com remoques muito orgulhosos como a soberba que era. Não sofreu, porém, o ânimo da caridade tão descomposto o razoar da sua figadal inimiga, e lhe atalhou com tomar a mão naquele ponto e notar que os filhos de Adão eram todos uns aos olhos do Todo-Poderoso. Que a soberba inventara as vãs distinções entre os homens, e que a vida eternal mais amorosamente eram os pequenos e humildosos chamados do que os potentes, o que provou claramente a sua contrária com bastos textos das Santas Escrituras, de que a soberba ficou muito corrida por não ter contra tão grande autoridade resposta cabal. E acabado o dizer da caridade, um anjo subiu ao cadafalso para dar sua sentença, que foi mandar recolher ao abismo a idolatria, o diabo e a soberba, e anunciar as 3 virtudes que as ia elevar ao céu, onde reinariam em glória perdurável.
Então o diabo, fazendo horribilíssimos biocos, pegou pela mão as suas companheiras e fugiu pela igreja fora, com grandes apupos e doestos dos espectadores. Guiando as três virtudes, o anjo, por uma daquelas liberdades cênicas que ainda hoje se admitem, quando nas vistas de marinha o ator que vem embarcado desce 2 ou 3 degraus das ondas de papelão para a terra de soalho, em vez de subir ao céu como anunciara, desceu pelas pranchas que davam para o pavimento da igreja, e caminhando ao longo da nave se recolheu à sacristia acompanhado da fé, esperança e caridade, tão vitoriadas pelos espectadores como apupados tinham sido o diabo e as suas infernais companheiras. Ainda bem não eram recolhidas estas figuras quando, pela mesma porta do cruzeiro, saíram os 3 rei-magos, ricamente vestidos ao antigo, com roupas talares de fina tela, mantos reais e coroas na cabeça. Adiante vinha Baltazar, homem já velho, mas bem disposto de sua pessoa, com aspecto grave e autorizado, e com as barbas posto que brancas, bem povoadas. Logo após ele vinha o rei Belchior, e a este seguia-se Gaspar. Traziam todos suas bocetas em que eram guardados preciosos dons que ao recém-nascido vinham de longes terras ofertar. Subindo ao cadafalso, disseram como uma estrela os guiar até Jerusalém, e como desta cidade, depois de muito trabalhado e duvidoso caminho, tinham acertado em vir a Belém, e com grande folgança encontravam aí o presépio para fazer seu ofertório, o que em verdade era coisa muito piedosa de ouvir. O rei Baltazar, como mais velho e sisudo, foi o primeiro que ajoelhou junto do presépio, e com voz muito entoada e depondo ante o menino seus presentes, disse: Santo Filho de Davi, divinal, Salvador da triste raça, humanal, que desceste lá do assento celestial, vós da glória imperador eternal, aceitai este ofertório, não real, pobre si, é quanto posso, não eial. O que fora compridouro, de alto tal, bem o sei, andei más vias, por meu mal, que 10 dias plantei tendas de arraial, nas soidões fundas da Arábia mui fatal, meus camelos atisnado sol mortal, e de vento do deserto vendaval, o presente que aí vedes pouco val, é somente algum incenso oriental, que o tesouro que eu trazia, mui cabal, soterrou-mo a tempestade no areal. E com isto o venerável Baltazar, depois de fazer sua oração em voz baixa, ergueu-se, e o rei Belchior, ajoelhando e depondo a urna que trazia nas mãos ante o presépio, disse: Vindo sou lá do Cataio, a adorar-vos, alto infante redentor. Não me pôs na alma desmaio ser de terra tão distante, rei senhor. É bem torva a minha face, minhas mãos tingidas são de negrura, mas na terra onde o sol nasce, mais se cobre o coração de tristura, porque o torpe Mafamed, sua crença mui sândia, mandou lá, e não há quem dela arrede essa gente que a porfia em ser má. Real tronco de Jessé, muito formoso, se eu pudera, vos levara, e convosco a vossa fé, os incréus eu convertera e os salvara. Ora, quero ver se peito São José, que é vosso padre. Um sussurro que começara no momento em que o rei preto ajoelhou, e que mal deixara ouvir a precedente loa, obra muito prima de certo leigo, afamado jogral daquele tempo, cresceu neste momento a tal ponto que o corista que fazia o papel de Belchior não pôde continuar com grande dissabor do poeta, que via murchar a coroa de louros que neste alto esperava obter. O povo agitava-se e do meio dele saíam gritos descompostos que aumentavam o tumulto. O rei tinha se erguido e juntamente os demais cavaleiros e fidalgos. Todos indagavam a origem do motim, mas não havia acertar com ela. Enfim, um homem, rompendo por entre a multidão, sem touca na cabeça, cabelos desgrenhados, boca torcida e coberta de escuma, olhos esgazeados, saltou para dentro da teia que fazia um claro em roda do tablado. Apenas se viu dentro daquele recinto, ficou imóvel, com os braços estendidos para o teto, as palmas das mãos voltadas para cima, e a cabeça encolhida entre os ombros, como quem, cheio de horror, via sobre si desabar aquelas altíssimas e maciças arcarias. — Mestre Huguet? — exclamou o rei espantado. — Mestre Huguet? — gritou Frei Lourenço com todos os sinais de assombro. —
Mestre Huguet, repetiram os cavaleiros e fidalgos para também dizerem alguma coisa. Quem fala aqui no meu nome? Rosnou Davi Huguet com voz comprimida e sepulcral. Malvados, querem assassinar-me? Querem arrojar sobre mim esse montão de pedras como se eu fora um cão judeu que merecesse ser apedrejado? Oh, meu Deus, salvai a minha alma! E depois de breve silêncio em que pareceu tomar fôlego, não vos chegueis aí, bradou ele. Não vedes essas fendas profundas como o caminho do inferno? São escuras, mas através delas lá enxergo eu o luar. Vós não, porque vossos olhos estão cegos, porque o vosso bom nome não se escoa por lá. Cegos? Não vós, mas ele. Ele é que se ri e folga em sua orgulhosa soberba. Vede como escancara aquela boca hedionda, como revolve debaixo das pálpebras cobertas de vermelhidão aqueles olhos embaciados. Maldito velho, foge diante de mim. Maldito, maldito. Curvada já no centro, sentia escaliçar e ranger. Estavas tu assentado em cima dela, feiticeiro. Anda que eu bem ouço as tuas gargalhadas. Não há um raio que te confunda? Não. Dizendo isto, mestre Huguet cobriu a cara com as mãos e ficou outra vez imóvel. O rei, os cavaleiros, os padres mais dignos que estavam de roda do estrado real, os reis magos, os populares, todos olhavam pasmados para o arquiteto, que assim interrompera a solenidade do alto. Silêncio profundo sucedera ao ruído que a aparição daquele homem desvairado excitara. Milhares de olhos estavam fitos nesse vulto, que semelhava uma larva de condenado saída das profundezas para turbar a festa religiosa. Por mais de um cérebro passou este pensamento. Em mais de uma cabeça os cabelos se eriçaram de horror. Mas, dos que conheciam o mestre Huguet, nenhum duvidou de que fosse ele em corpo e alma. Que proveito tiraria o demônio de tomar a figura do arquiteto para fazer uma das suas irreverentes diabruras? Só uma suposição havia que não era inteiramente desarrazoada. Davi Huguet podia estar possesso em consequência de algum grave pecado. Pecado que talvez tivesse omitido na última confissão que fizera na véspera de Natal. Isto era possível e até natural, que não vivia ele a mais justificada vida. Supor que endoudecera parecia grande despropósito, porque nenhum motivo havia para tal de acontecer quando merecera os gabos del rei e de todos, por ter levado a cabo a grandiosa obra que lhe estava encomendada. Estes e outros raciocínios, hoje ridículos, mas segundo as ideias daquela época bem fundados e correntes, fazia o reverendo padre procurador Frei Joane, que tinha vindo assistir ao alto e estava em pé atrás do estrado, perto de Frei Lourenço Lampreia. Revolvendo tais pensamentos no meio daquele silêncio ansioso em que todos estavam, não pôde ter-se que, pé ante pé, se não chegasse ao prior e lhes comunicasse em voz baixa ao ouvido. Não vou fora disso, respondeu o prior, que, enquanto o outro frade lhe falara, estivera dando a cabeça em sinal de aprovação. O olhar espantado, o escumar, o estorcer os membros e o falar não sei de que feiticeiro, tudo me induz a crer que o demônio se chantou naquele miserável corpo como vós aventais. Se assim é, pouco juízo mostrou desta vez o diabo em vir com seus esgares e troperias atalhar o muito devoto alto da adoração. Examinemos se assim é, e eu vou-lo darei bem castigado. Dizendo isto, Frei Lourenço chegou-se a el-rei e disse-lhe o que quer que fosse. Ele escutou-o atentamente, tanto que o prior acabou, assentou-se outra vez na sua cadeira de espaldas e fez sinal com a mão aos fidalgos e cavaleiros para que também se assentassem. Frei Lourenço, acompanhado de mais alguns frades, subiu pela igreja acima e entrou na sacristia. Todos ficaram esperando silenciosos e imóveis como o mestre Huguet o desfecho desta cena, que se encaixava no meio das cenas do alto. Tinham passado obra de 3 credos, quando, saindo outra vez da porta da sacristia, Frei Lourenço voltou pela igreja abaixo, revestido com as vestes sacerdotais. Chegou à teia, abriu-a e encaminhou-se para mestre Huguet. Depois, olhando de roda e fazendo um aceno de autoridade, disse: Ajoelhai, cristãos, e orai ao Padre Eterno por este nosso irmão, tomado de espírito imundo. A estas palavras, rei, cavaleiros, frades, povo, tudo se pôs de joelhos, e ouviu-se ao longo das naves o sussurro das orações. Só mestre Huguet ficou sem se bulir, com o rosto metido entre as mãos. O prior lançou a estola à roda do pescoço do possesso e queria atar os 3 nós do ritual, mas o paciente deu uma estremeção e, tirando as mãos da cara, fez um gesto de horror e gritou:
fará de abominável, também tu és conluiado com o cego? Não há dúvida, disse por entre os dentes o prior. Mestre Huguet está endemoninhado. Tirando então da manga um pergaminho em que estavam escritas várias coisas de doutrina, pô-lo sobre a cabeça do mestre, fazendo sobre ele 3 vezes o sinal da cruz. Davi Huguet soltou então uma destas risadas nervosas que horrorizam e que tão frequentes são quando o padecimento moral sobrepuja as forças da natureza. Cão tinhoso, bradou Frei Lourenço. Espírito das trevas, enganador, maldito, luxurioso, incipiente, ébrio, serpe, víbora, vil e refesse demônio. Enfim, castelhano, em nome do Criador e Senhor de todas as coisas, te mando que repitas o credo ou saias deste miserável corpo. Mestre Huguet ficou imóvel e calado. Não cedes? Prosseguiu o prior. Recorrerei ao 7º, ao mais terrível exorcismo. Veremos se poderás a teu salvo escarnecer das criaturas feitas à imagem e semelhança de Deus. Depois de várias cerimônias e orações, Frei Lourenço chegou-se ao pobre irlandês e começou a repetir o conjuro, fazendo-lhe uma cruz sobre a testa a cada uma das seguintes palavras que proferia lentamente. Hel, Elohim, Eloah, Sabaoth, Helion, Ezerhai, Adonai, Yehovah, Yah, Tetragrammaton, Sadai, Messias, Hagios, Ishiros, Óteos, Atanatos, Soter, Emanuel, Agla, Jesus, bradou a uma voz toda a gente que estava na igreja. Diabo, gritou o mestre Huguet e caiu no chão como morto. E houve um momento de angústia e terror em que todos os corações deixaram de bater e em que todos os olhos, braços e pernas ficaram fixos como se fossem de bronze. Um ruído semelhante ao de 100 bombardas que se houvessem disparado dentro do mosteiro e que soara da banda da sacristia, tinha arrancado aquele grito de 1000 bocas e convertido em estátuas essa multidão de povo. Há situações tão violentas que, se durassem, a morte se lhe seguiria em breve. Mas a previdente natureza parece restaurar com dobrada energia o vigor físico e espiritual do homem depois destes abalos espantosos. Então, melhor que nunca, ele sente em si que, posto que despenhado, não perdeu a sublimidade da sua origem divina. A reação segue a ação. E quanto mais tímido o indivíduo se mostrou, mais viva é a consciência da própria força, que depois disso renasce com destemor e ousadia. Foi o que sucedeu a Dom João I, aos cavaleiros do seu séquito e ao povo que estava na igreja de Santa Maria, passado aquele instante de sobrenatural pavor. A terribilidade da cerimônia que Frei Lourenço executava, o ruído inesperado que rompera o exorcismo, o grito blasfemo do arquiteto no momento de cair por terra, o lugar, a hora, eram coisas que, reunidas, fariam pedir confissão a uma grande manada de enciclopedistas, e que, por isso, não é de admirar fizessem impressões vivíssimas em homens de um século, não só crente, mas também supersticioso. Todavia, o ânimo indomável do mestre de aves brevemente fez cobrar alento a todos os que aí estavam. É, em verdade, descomunal maravilha o que temos visto e ouvido, disse ele com voz firme, voltando-se para os que o rodeavam. Mas cumpre indagar de onde procede o ruído que veio interromper o muito devoto padre prior no exercício do seu ministério tremendo. Soou esse medonho estampido da banda do claustro. Vamos examinar o que seja. Se diabólico, estamos na casa de Deus, e a cruz é nosso amparo. Se natural, que haverá no mundo capaz de pôr espanto em cavaleiros portugueses? Dizendo isto, el-rei desceu do estrado e encaminhou-se para a sacristia. Os cavaleiros da comitiva, os frades, os 3 reis magos, que ainda estavam em pé sobre o tablado, e grande parte do povo tomaram o mesmo caminho. El-rei ia adiante e o prior era o que mais de perto o seguia. Cruzaram o arco gótico que dava comunicação para a sacristia. Aí tudo estava em silêncio. Uma lâmpada que pendia do teto dava luz frouxa e mortiça, e a esta luz incerta e baça encaminharam-se para a porta do capítulo. Ao chegar a ela, todos recuaram de espanto, e um segundo grito soou e veio morrer sussurrando pelas naves da igreja quase deserta. Jesus!
As portas haviam estourado nos seus grossíssimos gonzos, e muito cimento solto e pedras quebradas tinham rolado pelo portal fora, entulhando-lhe quase um terço da altura. Olhando para o interior daquela imensa quadra, não se viam senão enormes fragmentos de cantos lavrados, de laçárias, de cornijas de voltas e de relevos. A lua, que passava tranquila nos céus, refletia o seu clarão pálido sobre este montão de ruínas, semelhantes aos monumentos irregulares de um cemitério cristão. E por cima daquele temeroso silêncio passava o frio leste da noite, e vinha bater nas faces turbadas dos que, apinhados na sacristia, contemplavam este lastimoso espetáculo. Dos olhos del Rei e de Frei Lourenço caíram algumas lágrimas que eles debalde tentavam reprimir. A abóbada do capítulo, acabada havia 24 horas, tinha desabado em terra. Quarto. Um rei cavaleiro. Em uma quadra das que serviam de aposentos reais no Mosteiro da Batalha, à roda de um bufete de carvalho de lavor antigo, cujos pés, torneados em linha espiral, eram travados por uma espécie de escabelo, que pelos topos se embebia neles, estavam assentadas várias personagens daquelas com quem o leitor já tratou nos antecedentes capítulos. Eram estas Dom João I, Frei Lourenço Lampreia e o procurador Frei Joane. El Rei estava à cabeceira da mesa, e no topo fronteiro o prior, tendo à sua direita Frei Joane. Além destes, outros indivíduos aí estavam, que as pessoas lidas nas crônicas deste reino também conhecerão. Tais eram os doutores João das Regras e Martim de Ossem, do Conselho del Rei, cavaleiros muito graves e autorizados, e, afora eles, mais alguns fidalgos que Dom João I particularmente estimava. Atrás da cadeira del Rei, um pajem esperava em pé as ordens de seu real senhor. O quadrante do terrado contíguo apontava meio-dia. Em cima do bufete estava estendido um grande rolo de pergaminho, no qual todos os olhos dos circunstantes se fitavam. Era a traça ou o desenho do mosteiro que delineara mestre Afonso Domingues, onde, além dos projetos gerais do edifício iluminados primorosamente, se viam todos os cortes e alçados de cada uma das partes dessa complicada e maravilhosa fábrica. El Rei tinha a mão estendida e os dedos sobre o risco da casa capitular, ao passo que falava com o prior. Parece impossível isso, porque natural desejo é de todos os homens alcançarem repouso e pão na velhice, e não vejo razão para mestre Afonso se doer da mercê que lhe fiz. Pois a conversação que vos relatei tive-a com ele ainda ontem, pouco antes de vossa mercê aqui chegar. E como vai Davi Huguet? Perguntou el Rei. Com grande melhoria, respondeu o prior. Dormiu bom espaço e acordou em seu juízo. Contou-me que, entrando ontem após nós na casa do capítulo e afirmando a vista na abóbada, conhecera que tinha gemido e estava a ponto de desabar, que sentira apertar-se-lhe o coração e que com a sua aflição correra pela crasta fora como doido, que no céu se lhe afigurava um relampaguear incessante e medonho, que via, nem ele sabe o que via, o pobre homem. Depois disso diz que perdera o tino e de nada mais se recorda. Nem dos exorcismos se recorda ele? Perguntou em meia voz Martim de Ossem com um sorriso malicioso. Nem dos exorcismos, retrucou Frei Lourenço no mesmo tom, mas subindo-lhe ao rosto a vermelhidão da cólera. A propósito, doutor, dizem-me que Anequim é morto e que el Rei proveu o cargo em um dos seus de seu conselho. Seria verdadeira esta mercê singular? E o frade media o letrado de alto a baixo com os olhos irritados. Este preparava-se para vibrar ao prior uma nova injúria indireta naquele jogo de alusões que era as delícias do tempo, quando el Rei acenou ao pajem, dizendo-lhe: Álvaro Vaz de Almada, ide depressa à morada de Afonso Domingues. Dizei-lhe que eu quero falar-lhe e guiai-o para aqui. Fazei isto contento. Lembrai-vos de que ele é um antigo cavaleiro que militou com vosso muito esforçado pai. O pajem saiu a cumprir o mandado del Rei. Dizeis vós, prosseguiu este dirigindo-se a João das Regras e a Martim de Ossem, que talvez Afonso Domingues se enganasse em supor que era possível fazer uma abóbada tão pouco erguida como é a que ele traçou para o capítulo. Não creio eu que tão entendido arquiteto assim se enganasse, mas inclinado estou a persuadir-me de que o lastimoso sucesso de ontem à noite procedesse da grave falta cometida por mestre Huguet nesta edificação.
E que falta foi essa, se a vossa mercê apraz dizer-mo? Replicou João das Regras. A de não seguir de todo o ponto o desenho de mestre Afonso, tornou el-rei. E se a execução de sua traça fosse impossível? Acudiu o doutor. Impossível? Atalhou el-rei. E não contava ele com levá-la a efeito se Deus o não tolhesse os olhos? E é disso que mais se dói, mestre Afonso, interrompeu o prior. A sua grande canseira é que ninguém saberá continuar a edificação do mosteiro, ou, como ele diz, prosseguir a escritura do seu livro de pedra, porque ninguém é capaz de entender o pensamento que o dirigiu na concepção dele. Roncarias e feros são esses próprios de quem foi homem de armas de Nunálvares, disse o chanceler João das Regras. Todos os de sua bandeira são como ele. Porque sabem jogar boas lançadas, têm-se em conta de príncipes dos discretos. E o cego não se esqueceu ainda de que comeu da caldeira do condestável. João das Regras, êmulo de Nunálvares, não perdeu este ensejo de lhe pôr pecha. Mas Dom João I, que conhecia serem esses dois homens as pedras angulares de seu trono, escutava-os sempre com respeito, salvo quando falavam um do outro. Posto que o condestável, homem mais de obras que de palavras, raras vezes menoscabava os méritos do chanceler, contentando-se com lançar na balança em que João das Regras mostrava o grande peso de sua pena o montante com que ele, Nunálvares, tinha em 100 combates, salvado a pátria do domínio estranho, e a cabeça do chanceler das mãos do carrasco de que não o livrariam nem os graus de doutor de Bolonha, nem os textos das leis romanas. Deixai lá o condestável que não venha ao intento, disse o rei. O que me importa é ouvir mestre Afonso sobre este caso. Quisera antes perder um recontro com castelhanos do que cuidar que o capítulo de Santa Maria da Vitória ficará em ruínas. Mestre Huguet, com sua arte, deixou de vir ao chão a abóbada. Se Afonso Domingues for capaz de a tornar a erguer e deixá-la firme, concluirei daí que vale mais o cego que o limpo de vista. E digo-vos que o restituirei ao antigo cargo, ainda que esteja, além de cego, sopo e mouco. Neste momento entrava o velho arquiteto agarrado ao braço de Álvaro Vaz de Almada, que o veio guiando para o topo da desmesurada banca de carvalho, à roda da qual se travara o diálogo que acima transcrevemos. Dom Donzel, onde é que está o rei? Dizia Afonso Domingues ao pajem caminhando com passos incertos ao longo do vasto aposento. Dom João I, que ouvira a pergunta, respondeu em vez do pajem. Agora nenhum rei está aqui, mas sim o mestre de Aves, o vosso antigo capitão, nobre cavaleiro de Aljubarrota. Beijo-vos as mãos, senhor rei, por vos lembrardes ainda de um velho homem de armas que para nada presta hoje. Vede o que de mim mandais, porque de vossa ordem aqui me trouxe este bom donzel. Queria ver-vos e falar-vos, que do coração vos estimo, honrado e sabedor arquiteto do mosteiro de Santa Maria. Arquiteto do mosteiro de Santa Maria já o não sou. Vossa mercê me tirou esse encargo. Sabedor nunca o fui, pelo menos muitos assim o creem, e alguns o dizem. Dos títulos que me dais, só me cabe hoje o de honrado, que esse, mercê de Deus, é meu, e fora infâmia roubá-lo a quem já não pode pegar em um montante para defendê-lo. Sei, meu bom cavaleiro, que estais muito orvado comigo por dar a outrem o cargo de mestre das obras do mosteiro. Nisso queria eu fazer-vos assinalada mercê. Mas venhamos ao ponto. Sabeis que a abóbada do capítulo desabou ontem à noite? Sabia o senhor antes do caso suceder? Como é isso possível? Porque todos os dias perguntava a alguns desses poucos obreiros portugueses que aí restam como ia a feitura da casa capitular. No desenho dela pusera eu todo o cabedal de meu fraco engenho, e este aposento era a obra-prima de minha imaginação. Por eles, soube que a traça primitiva fora alterada e que a juntura das pedras era feita por modo diverso do que eu tinha apontado. Profetizei-lhes então o que havia de acontecer. E, acrescentou o velho com um sorriso amargo, muito fez já o meu sucessor em pôr tal arte de pôr o remate que não desabasse antes das 24 horas. E tinhais vós por certo que, se vossa traça se houvera seguido, essa desmesurada abóbada não viria à terra?
Se estes olhos não tivessem feito com que eu fosse posto de banda, como uma carta de testamento antiga que se atira por inútil para o fundo de uma arca, a pedra de fecho desta abóbada não teria de vir esmigalhar-se no pavimento antes de sobre ela pesarem muitos séculos. Mas os de vosso conselho julgaram que um cego para nada podia prestar? Pois, se ousais levar a cabo vosso desenho, eu ordeno que o façais, e desde já vos nomeio de novo mestre das obras do mosteiro, e Davi Huguet vos obedecerá. Senhor rei, disse o cego, erguendo a fronte que até ali tivera curvada. Vós tendes um cetro e uma espada. Tendes cavaleiros e besteiros. Tendes ouro e poder. Portugal é vosso, e tudo quanto ele contém, salvo a liberdade de vossos vassalos. Nesta nada mandais. Não, vos digo eu. Não serei quem torne a erguer essa derrocada abóbada. Os vossos conselheiros julgaram-me incapaz disso. Agora eles que a levantem. As faces de Dom João I tingiram-se do rubor do despeito. Lembrai-vos, cavaleiro, disse ele, de que falais com Dom João I, cuja coroa, acudiu o cego, lhe foi posta na cabeça por lanças, entre as quais reluzia o ferro da que eu brandia. Dom João I é assaz nobre e generoso para não se esquecer de que nessas lanças estava escrito: os vassalos portugueses são livres. Mas, tornou eu rei, os vassalos que desobedecem aos mandados daquele em cuja casa têm acostamento podem ser privados de sua moradia. Se dizeis isso pelo que me destes, tirai-ma, que não vou-la pedir eu. Não morrerei de fome, que um velho soldado de aljubarrota achará sempre quem lhe esmole uma mealha. E quando haja de morrer a míngua de todo humano socorro, bem pouco importa isso a quem vê arrancar-lhe nas bordas da sepultura aquilo por que trabalhou toda a vida, um nome honrado e glorioso. Dizendo isto, o velho levou a manga do gibão aos olhos baços e embebeu nela uma lágrima mal sustida. El-rei sentiu a piedade coar-lhe no coração comprimido de despeito e dilatar-lhe suavemente. Uma das dores de alma que, em vez de a lacerar, a consolam é, sem dúvida, a compaixão. Vamos, bom cavaleiro, disse el-rei pondo-se em pé. Não haja entre nós doestos. O arquiteto do mosteiro de Santa Maria vale bem o seu fundador. Houve um dia em que nós ambos fomos pelejadores. Eu tornei célebre o meu nome, a consciência mo diz, entre os príncipes do mundo, porque segui avante por campos de batalha. Ela vos dirá também que a vossa fama será perpétua, havendo trocado a espada pela pena com que traçastes o desenho do grande monumento da independência e da glória desta terra. Rei dos homens do aceso imaginar, não desprezeis o rei dos melhores cavaleiros, os cavaleiros portugueses. Também vós fostes um deles. E negar-vos-eis a prosseguir na edificação desta memória, desta tradição de mármore, que há de recordar aos vindouros a história dos nossos feitos? Mestre Afonso Domingues, escutai os ossos de tantos valentes que vos acusam de trair-lhes a boa e antiga amizade. Vem de todos os vales e montanhas de Portugal o suído desse queixume de mortos. Porque nas contendas da liberdade por toda parte se verteu sangue e foram semeados cadáveres de cavaleiros. Eia, pois, se não perdoais a Dom João I uma suposta afronta, perdoai-a ao mestre de aves, ao vosso antigo capitão, que em nome da gente portuguesa vos cita para o tribunal da posteridade, se refusais consagrar outra vez à pátria o vosso maravilhoso engenho e que vos abraça como antigo irmão nos combates, porque, certo, crê que não querereis perder na vossa velhice o nome de bom e honrado português. El-rei parecia grandemente comovido, e, talvez involuntariamente, lançou um braço ao redor do pescoço do cego, que soluçava e tremia, sem soltar uma só palavra. Houve uma longa pausa. Todos se tinham posto em pé, quando el-rei se erguera, e esperavam ansiosos o que diria o velho. Finalmente este rompeu o silêncio. Vencestes, senhor rei, vencestes. A abóbada da casa capitular não ficará por terra. Ó meu mosteiro da batalha,
sonho querido de 15 anos de vida entregues a cogitações, a mais formosa das tuas imagens será realizada, será duradoura, como a pedra em que vou estampá-la. Senhor Rei, as nossas almas entendem-se. As únicas palavras harmoniosas e inteiramente suaves que tenho ouvido há muitos anos são as que vos saíram da boca. Só Dom João I compreende Afonso Domingues, porque só ele compreende e avalia destas duas palavras formosíssimas, palavras de anjos, pátria e glória. A passada injúria a vossos conselheiros a atribuí sempre, que não a vós, posto que de vós, que éreis rei, me queixasse. Varê-la-ei da memória como um entalhador varre as lascas e a pedra moída pelo cinzel, de cima do vulto que entalhou em gárgula de cimalha rendada. Que me restituam os meus oficiais e obreiros portugueses, que português sou eu, portuguesa a minha obra. De hoje a 4 meses, podeis voltar aqui, senhor rei, e ou eu morrerei, ou a casa capitular da batalha estará firme, como é firme a minha crença na imortalidade e na glória. El-Rei apertou entre os braços o bom do cego, que procurava ajoelhar a seus pés. Era a atração de duas almas sublimes que voavam uma para a outra. Por fim, Dom João I fez um sinal ao pajem que se aproximou. Álvaro Vaz, acompanhai este nobre cavaleiro à sua pousada. E vós, mestre muito sabedor, ide repousar. Dentro de 15 dias, vossos antigos oficiais terão voltado de Guimarães para cumprirem o que mandardes. Muito devoto padre prior, continuou o rei voltando-se para Frei Lourenço. Entendei que, doravante, Afonso Domingues, cavaleiro de minha casa, torna a ser mestre das obras do mosteiro de Santa Maria da Vitória, enquanto assim lhe aprouver. O prior fez uma profunda reverência. A alegria tinha tolhido a voz do arquiteto. Diante de toda a corte, El-Rei o havia desafrontado, e já sem desdouro, podia aceitar o encargo de que o tinha despojado. Com passos incertos e seguro ao braço do pajem, saiu do aposento feita vênia a El-Rei. Este deu imediatamente ordem para a partida. Quando todos iam saindo, o prior chegou-se ao velho chanceler e disse-lhe em tom submisso: Dr. Joanes Arregolis, espero que narreis fielmente à rainha o que sucedeu, e a certifiqueis de quanto me custa ver tirada a régua magistral a mestre Huguet. Foi, tornou o político discípulo de Bartolo. Foi mais uma façanha de Dom João I. Começou por brigar com um louco e acabou abraçando-o por lhe ver derramar uma lágrima. Bem trabalho por fazer do mestre de aves um rei. Mas sai-me sempre cavaleiro andante. Não lhe sucederá isto se, em vez de passar a mocidade em pelejas, a houvera passado a estudar em Bolonha. Tenho-lhe dito 1000 vezes que é preciso lisonjear os ingleses, porque carecemos deles. A tudo me responde com dizer que, com Deus e o próprio montante, tem em nada Castela. Todavia, a gente inglesa ufanava-se de ser Davi Huguet, o mestre desta edificação, e que importava que ela fosse mais ou menos primorosa, a troco de contentarmos os que conosco estão liados. Quanto a vós, reverendo prior, ficai descansado. Tudo fia à rainha de vossa prudência, que é muita, posto que não vistes Bolonha. Vamos, reverendíssimo. A corte já tinha saído. Os dois velhos seguiram ao longo daquelas arcadas, conversando um com o outro em voz baixa. Quinto. O voto fatal. Rica de galas, a primavera tinha vestido os campos da Extremadura do viço de suas flores. A madressilva, a rosa agreste, o rosmaninho e toda a casta de boninas teciam um tapete odorífero e imenso por charnecas, cômoros e sapais, e pelo chão das matas e florestas, que agitavam as frontes sonolentas com a brisa de manhã puríssima, mostrando aos olhos um balouçar de verdura compassado com o das searas rasteiras, que, mais longe, pelas veigas e outeiros, ondeavam suavemente. Era 7 de maio da era de 1439, ou, como os letrados diziam, do ano da Redenção 1401. 4 meses certos se contavam nesse dia, depois daquele em que, numa das quadras do aposento real do Mosteiro da Batalha, se passara a cena que no antecedente capítulo narramos,
e que extraímos do famoso manuscrito mencionado no capítulo 2, com aquela pontualidade e verdade com que o grande cronista Frei Bernardo de Brito citava só documentos inegáveis e autores certíssimos, e com aquela imparcialidade e exação com que o filósofo de Ferney referia e avaliava os fatos em que podia interessar a religião cristã. Assistiu o leitor à promessa que mestre Afonso Domingues fez a Dom João I, de que dentro de 4 meses lhe daria posto o remate na abóbada da Casa Capitular de Santa Maria da Vitória. E lembrado estará de como o rei lhe prometera também mandar vir de Guimarães todos os oficiais portugueses que, despedidos da batalha por mestre Huguet, como menos habilidosos que os estrangeiros, haviam sido mandados para a obra, posto que grandiosa, menos importante, de Santa Maria da Oliveira, hoje desaportuguesada, caiada e dourada e mutilada pelo mais bárbaro abuso da riqueza e da ignorância clerical. A palavra do mestre de Aves não voltara atrás, não por ser palavra de rei, mas por ser palavra de cavaleiro português daqueles tempos, em que tão nobres afetos e instintos havia nos corações de nossos avós, que de bom grado lhes devemos perdoar a rudeza. Tendo partido de Alcobaça para Guimarães, onde nesse ano se ajuntavam cortes, apenas aí chegara, tinha mandado partir para Santa Maria da Vitória os oficiais e obreiros mais entendidos, que vieram apresentar-se a mestre Afonso. Este, resolvido também a cumprir o prometido, metera mãos à obra. O capítulo foi desentulhado. Aproveitaram-se as pedras da primeira edificação que era possível aproveitar, lavraram-se outras de novo, armaram-se os simples, e muito antes do dia aprazado, o fecho ou remate da abóbada repousava no seu lugar. Durante estes 4 meses, os sucessos políticos tinham trazido Dom João I a Santarém, onde se fizera prestes com um bom número de lanças, besteiros e peões para ir a juntar-se com o condestável e entrar em ambos por Castela, cuja guerra tinha recomeçado por se haverem acabado as tréguas. Para esta entrada se aparelhava o rei com uma lustrosa companhia de seus cavaleiros, e caminhando pela margem direita do Tejo, acampara junto a Tancos, onde se havia de construir uma ponte de barcas para passar o exército e seguir avante até o Crato, que era o lugar aprazado com o condestável para juntos irem dar sobre Alcântara. Em Val de Tancos estava assentado o arraial da hoste del rei. Os petintais que tinham vindo de Lisboa trabalhavam na ponte de barcas que se devia lançar sobre o Tejo. Os besteiros alimpavam suas bestas e folgavam em lutas e jogos. Os cavaleiros corriam pontas, atiravam ao tavolado, monteavam ou matavam o tempo em banquetes e beberronias. Tinham chegado àquele sítio a 5 de maio, e no dia seguinte o rei partira aforradamente para a batalha, porque não se esquecera de que os 4 meses que pedira Afonso Domingues para levantar a abóbada eram passados, e fora avisado por Frei Lourenço de que a obra estava acabada, mas que o arquiteto não quisera tirar os simples, senão na presença del rei. Antes de partir de Lisboa, Dom João I mandara sair dos cáceres em que jaziam um bom número de criminosos e de cativos castelhanos, que, com grande pasmo dos povos e rodeados por uma grossa manga de besteiros, tomaram o caminho da batalha sem que ninguém aventasse motivo disto. Todavia, ele era óbvio. El rei pensou que, assim como a abóbada do capítulo desabara da primeira vez, passadas 24 horas depois de desamparada, assim podia agora derrocar-se em cima dos obreiros, no momento de lhe tirarem os prumos e traveses sobre que fora edificada. Solícito pela vida de seus vassalos, parente do povo por sua mãe, e crendo por isso que a morte de um popular também tinha seu transe de agonia, e que lágrimas de órfãos pobres eram tão amargas, ou porventura mais que as de infantes e senhores, não quis que se arriscassem senão vidas condenadas, ou pela guerra ou pelos tribunais, e que naquela se tinham remido pela covardia, e nestes pela piedade ou antes pelo esquecimento dos juízes. E se da primeira vez lhe não ocorrera esta ideia, fora porque também na memória de obreiros portugueses não havia lembrança de ter desabado uma abóbada apenas construída. Seguido só por 2 pajens, Dom João I atravessou a vila de Ourém pelas horas mortas do quarto de Modorra, e antes do meio-dia apeou-se à portaria do mosteiro.
Os oficiais que trabalhavam em vários lavores pelos telheiros e casas ao redor do edifício viram passar aquele cavaleiro e os 2 pajens, mas não o conheceram. Dom João I vinha coberto de todas as peças, e ao galgar o ginete pelo outeiro abaixo, tinha descido a viseira. Benedicite, dizia el-rei, batendo devagarinho à porta da cela de Frei Lourenço. Pax vobis domine, respondeu o prior, que logo conheceu o rei e veio abrir a porta. Não vos incomodeis, reverendíssimo, disse Dom João, entrando na cela e sentando-se em um tamborete. Deixai-me resfolegar um pouco e dai-me uma vez de vinho. Não vos esperava tão de salto? Tornou Frei Lourenço. E abrindo um armário, tirou dele uma borracha e um canjirão de madeira que encheu de vinho, e pegando com a esquerda em uma escudela de barro de extremós, cheia de uma espécie de bolo feito de mel, ovos e flor de farinha, apresentou a el-rei aquela colação. Excelente almoço, dizia el-rei, descalçando o guante ferrado e cravando a espaços os dedos dentro da escudela, donde tirava bocados de bolo que ajudava com alentados beijos dados no canjirão. Depois que cessou de comer, limpando a mão ao forro do tonelete, pôs-se em pé enquanto Frei Lourenço guardava os despojos daquela batalha. Bofé, disse Dom João I, rindo, que não ando a meu talante, senão com um arnês às costas. Cada vez que o visto, parece-me que torno à mocidade e que sou mestre de aves, ou antes o simples cavaleiro que, confiando só em Deus, corria solto pelo mundo, monteando edomas inteiras, e tendo sobre a consciência só os pecados de homem e não os escrúpulos de rei. E então, atalhou o prior, o vosso confessor Frei Lourenço era um pobre frade, cujos únicos cuidados se encerravam em saber as horas do coro e em ler as sagradas escrituras, porém que hoje tem de velar muitas noites, pensando no modo de não deixar afrouxar a disciplina e boa governança de tão alteroso mosteiro. Mas segundo o vosso recado que ontem recebi, vindes para assistir ao tirar do simples da mui famosa abóbada, o que mestre Domingues aporfia em só fazer perante vós? A isso vim, porém de espaço, que não será nestes 5 dias que esteja pronta a ponte de barcas que mandei lançar no Tejo, para passar minha hoste. Durante eles, com vossos muito religiosos frades, me aparelharei para a guerra, entesourando orações e recebendo absolvição de meus erros. Os príncipes pios, acudiu o prior com gesto de compunção, são sempre ajudados de Deus, principalmente contra hereges cismáticos, como os perros dos castelhanos, que a Virgem Maria da Vitória confunda nos infernos. Amém? Respondeu devotamente el-rei. Avisarei, pois, mestre Afonso, de vossa vinda, para que ponha tudo em ordenança de se tirarem os simples. Pediu-me que o mandasse chamar apenas fosseis chegado. Frei Lourenço saiu e, daí a pouco, voltou acompanhado do arquiteto, que um rapaz guiava pela mão. Guarde-vos Deus, mestre Afonso Domingues, disse el-rei, vendo entrar o cego. Aqui me tendes para ver acabada a feitura da mirífica abóbada do capítulo de Santa Maria, cujo simples não quisestes tirar senão em minha presença. Beijo-vos-las, senhor rei, pela mercê. 2 votos fiz, se levasse a cabo esta feitura. Era esse um deles. E o outro? Atalhou el-rei. O outro dir-vo-lo-ei em breve, mas por ora permiti que para mim o guarde. São negócios de consciência, acudiu o prior. El-rei não quer por certo fazer-vos quebrar vosso segredo? Dom João I fez um sinal de assentimento ao parecer do seu antigo padre espiritual. El-rei, o prior e o arquiteto ainda se demoraram um pedaço, falando acerca da obra e do que cumpria fazer no prosseguimento dela. Mas o cego dissera o que quer que fora em voz baixa ao rapaz que o acompanhava, o qual saíra imediatamente e que só voltou quando os 3 acabavam a conversação. Fernão de Évora, disse o cego, sentindo-o outra vez ao pé de si. Fizeste o que te ordenei e deste a teu tio Martim Vasques o meu recado? Senhor, sim. Envia-vos ele a dizer que tudo está prestes. Então vamos a ver se desta feita temos mais perdurável abóbada. Isto dizia el-rei, saindo da cela de Frei Lourenço e seguindo ao longo do claustro. Já a este tempo,
se tinha espalhado no mosteiro a nova da sua chegada, e os frades começavam a juntar-se para o cortejarem. Do mosteiro rompera a notícia, espalhando-se pela povoação, aonde acorrera muita gente dos arredores, principalmente de Aljubarrota, por ser dia de mercado. De modo que, quando o rei desceu à crasta, já ali se achavam apinhados homens e mulheres que queriam vê-lo, e ainda mais, saber se desta vez a abóbada vinha ao chão, para terem que contar aos vizinhos e vizinhas da sua terra. As portas da casa do capítulo estavam abertas. Via-se dentro dela tal máquina de prumos, traveses, andaimes, cabrestantes, escadas, que bem se pudera comparar à composição daquele simples à fábrica do mais delicado relógio. À porta que dava para a crasta estava um homem em pé, que se desbarretou apenas viu el rei, a cuja direita vinha o arquiteto, seguido por Frei Lourenço e por outros frades. O pequeno Fernão de Évora disse algumas palavras a Afonso Domingues, o qual lhe respondeu em voz baixa. Então, o rapaz acenou ao homem desbarretado, que se chegou timidamente ao cego. Era um mancebo que mostrava ter de idade ao mais 25 anos. De rosto comprido, tez queimada, nariz aquilino, olhos pequenos e vivos. Chegando-se ao cego, este o tomou pela mão e, voltando-se para el rei, disse: Aqui tendes, senhor, a Martim Vasques, o melhor oficial de pedraria que eu conheço. O homem que, com mais alguns anos de experiência, será capaz de continuar dignamente a série dos arquitetos portugueses. E debaixo de meu especial amparo estará Martim Vasques, respondeu el rei, que por honrado me tenho com haverem meus senhorios homens que vos imitem. Ainda bem não eram acabadas estas palavras, sentiu-se um sussurro entre o povo, que girava livremente pela crasta e que se enfileirou aos lados. Chegava a gente que devia tirar os simples. Entre duas alas de besteiros vinha um bom número de homens, magros, pálidos, rotos e descalços. O porte de alguns era altivo, e em seus farrapos se divisava a razão disso. Eram besteiros castelhanos que em diversos recontros e pelejas tinham caído nas mãos dos portugueses. As guerras entre Portugal e Castela assemelhavam-se às guerras civis de hoje. Para vencidos não havia nem caridade, nem justiça, nem humanidade. Ser metido em ferros era então uma aventura para o pobre prisioneiro, porque os mais deles morriam assassinados pelo povo desenfreado em vingança dos maus tratos que em Castela padeciam os cativos portugueses. Com os castelhanos vinham de em volta vários criminosos condenados à morte por suas malfeitorias. Misericórdia! Bradou toda aquela multidão ao passar por el rei, e caíram de bruços sobre as lágeas do pavimento. Convosco a tenho, mesquinha gente, disse el rei comovido. Se tirardes o simples que vedes acolá, e a abóbada não desabar sobre vós, soltos e livres sereis. Erguei-vos e confiai na ciência do grande arquiteto que fez essa mirífica obra. Mandar-vos comprar vossa soltura a custo de tão leve risco, quase que é o mesmo que perdoar-vos. Os presos ergueram-se, mas a tristeza lhes ficou embebida no coração e espalhada nas faces. O terror fazia-lhes crer que já sentiam ranger e estalar as vigas do simples, e que às primeiras pancadas as pedras desconformes da abóbada, desatando-se da imensa volta, os esmagariam, como o pé do quinteiro esmaga a lagarta enroscada na planta viçosa do horto. Neste momento, 4 forçosos obreiros chegaram à porta do capítulo, trazendo sobre uma padiola uma grande pedra quebrada. Martim Vasques, que já lá estava, gritou ao cego arquiteto: Moi sabedor, mestre Afonso, que quereis se faça do canto que para aqui mandastes trazer? Assentai-o bem debaixo do fecho da abóbada, no meio desse claro, que deixam os prumos centrais do simples. Os obreiros fizeram o que o arquiteto mandara. Este então voltou-se para el rei e disse: Senhor rei, é chegado o momento de vos declarar meu segundo voto. Pelo corpo e sangue do Redentor, jurei que, assentado sobre a dura pedra, debaixo do fecho da abóbada, estaria sem comer nem beber durante 3 dias, desde o instante em que se tirassem os simples. De cumprir meu voto, ninguém poderá mover-me. Se essa abóbada desabar, sepultar-me-á em suas ruínas. Nem eu quisera encetar, depois de velho,
uma vida desonrada e vergonhosa. Esta é a minha firme resolução. Dizendo isto, o cego travou com força do braço de Fernão de Évora e encaminhou-se para a porta do capítulo. Esperai, esperai, bradou el-rei. Estais louco, dom cavaleiro? Quem, se vós morrerdes, continuará esta fábrica tão formosa filha de vosso engenho? Mestre Huguet, tornou o cego parando. Não sou tão vil que negue seu saber e habilidade. Se a abóbada desabar segunda vez, ninguém no mundo é capaz de a fechar com uma só volta, e para afirmar sobre uma coluna erguida ao centro, mestre Huguet o fará. Quanto ao resto do edifício, fazei, senhor rei, que se prossiga meu desenho. É o que ora vos peço tão somente. E o velho e o seu guia sumiram-se por entre as bastas vigas que sustinham as traves do simples. El-rei, Frei Lourenço e os mais frades ficaram atônitos e calados. Que tão honrado mestre corra parelhas no risco com esses perros castelhanos, coisa é que não pode sofrer-se. Mas o voto é voto, senão... Estas palavras partiam da boca de uma gorda velha, cuja tesa avermelhada dava indícios de compleição sanguínea e irritável, e que, de mãos metidas nas algibeiras na frente de uma das alas do povo, presenciava o caso. Tendes razão, tia Brites de Almeida, e por ser voto me calo eu, acudiu el-rei voltando-se para a velha. Mas juro a Cristo que estou espantado de só agora vos ver. Por que não me viestes falar? Perdoe-me, vossa mercê, replicou a velha. Eu vim trazer pão à feira e aí soube da chegada de vossa real senhoria. Corri, se eu correria para vos falar, mas estes bocas abertas não me deixaram passar. Abrenúncio. Depois estive a olhar. Parecias-me carregado de semblante. Que é isso? Temos novas voltas com os excomungados castelhanos? Se assim é, tosquiai-nos outra vez por aljubarrota, que a pá não se quebrou nos 7 que mandei de presente ao diabo, e ainda lá está para o que der e vier. Soltando estas palavras, a velha tirou as mãos das algibeiras, e, cerrando os punhos, ergueu os braços ao ar com os meneios de quem já brandia a tremebunda e patriótica pá de forno, que hoje é glória e brasão da gótica vila de Aljubarrota. Podeis dormir descansada, tia Brites, respondeu el-rei sorrindo-se. Bem sabeis que sou português e cavaleiro, e a gente de nossa terra é cortês. El-rei de Castela veio visitar-nos várias vezes. Agora ando eu na demanda de pagar com usura suas visitações. Enquanto este diálogo se passava entre o herói de Aljubarrota e a sua poderosa aliada, Martim Vasques tinha posto tudo a ponto. E, dando as suas ordens da porta, as primeiras pancadas de martelo batendo no simples ressoaram pelo âmbito da casa capitular. Fez-se um grande silêncio e todos os olhos se cravaram em Martim Vasques. Passada uma hora, aquele montão de vigas, barrotes, tábuas, cambotas, cabrestantes, réguas e travessias tinham passado pela crasta fora em colos de homens. E os presos tinham sido postos em liberdade com grande raiva da tia Brites, ao ver ir soltos os besteiros castelhanos. Apenas no centro da ampla quadra se via uma pedra sobre a qual, mudo e com a cabeça pendida para o peito, estava assentado um velho. A este velho rogava el-rei, rogavam frades, rogava o povo, sem todavia se atreverem a entrar, que saísse dali. Mas ele não lhes respondia nada. Desenganados, enfim, foram-se pouco a pouco retirando da crasta, onde ao pôr do sol começou a bater o lugar de uma formosa noite de maio. 3 dias se passaram assim. Mestre Afonso, assentado sobre a pedra fria, nem sequer ceder às rogativas de Ana Margarida, que, obrigada pela boa amizade que tinha seu amo, se atrevera a cruzar os perigosos umbrais do capítulo para ver se o movia a tomar alguma refeição. Tudo recusou o cego. A sua resolução era inabalável. Também a abóbada estava firme como se fora de bronze. No 3º dia, à tarde, el-rei, que tinha passado o tempo em aparelhar-se para a guerra com atos de piedade, desceu à crasta acompanhado de Frei Lourenço e de outros frades, e chegando à porta do capítulo, viu Martim Vasques e Ana Margarida junto à pedra fria de Afonso Domingues, e este, pálido e com as pálpebras cerradas, encostado nos braços deles.
O mancebo e a velha choravam e soluçavam sem dizerem palavra. Que temos de novo? Perguntou el-rei, chegando à porta e vendo aqueles dois estafermos. Completam-se ora os 3 dias do voto? Ainda mestre Afonso teimará em estar aqui mais tempo? Não, senhor, respondeu Martim Vasques com palavras mal articuladas. Não estará aqui mais tempo, porque o seu corpo é a herança da terra. A sua alma repousa com Deus. Morto! Bradaram a uma voz el-rei e Frei Lourenço. E correram para o cadáver do arquiteto, olhando todavia primeiro para a abóbada com um gesto de receio. Nada temais, senhores, disse Martim Vasques. As últimas palavras do mestre foram estas. A abóbada não caiu. A abóbada não cairá. O arquiteto gasto da velhice não pôde resistir ao jejum absoluto a que se condenara. No momento em que, ajudado por Martim Vasques e Ana Margarida, se quis erguer, pendeu moribundo nos braços deles, e aquele gênio de luz mergulhou-se nas trevas do passado. El-rei derramou algumas lágrimas sobre os restos do bom cavaleiro, e Frei Lourenço rezou em voz baixa uma oração fervente pela alma generosa, que até o último arranco escrevera sobre o mármore o hino dos valentes de Aljubarrota. Na pedra sobre a qual mestre Afonso expirara, ordenou el-rei se tirasse, parecido quanto fosse possível, retratando-se um cadáver, o vulto do honrado arquiteto, e que esta imagem fosse colocada em um dos ângulos da casa capitular, onde, durante mais de 4 séculos, como as esfinges monumentais do Egito, tem dado origem às mais desvairadas hipóteses e conjecturas. A pobre Ana Margarida, que ficava sem arrimo, doou Dom João I também as casas em que o mestre morava, fazendo-lhe, além disso, assinaladas mercês. Mestre Huguet, pelo que o cego dissera a el-rei acerca da sua capacidade para o substituir, e porque, enfim, era estrangeiro, foi logo restituído ao cargo que ocupara. E quando, nos serões do mosteiro, alguém falava nos méritos de Afonso Domingues e na sua desastrada morte, cortava o irlandês a conversação, dizendo com riso amarelo: Olhem que foi forte perda. Fim do livro Os Melhores Contos de Alexandre Herculano. Para ler este conto, acesse www.poeteiro.com